Bom, hoje eu vou falar de um livro que esteve na minha meta literária de 2025 e que certamente constará na minha lista de melhores leituras desse ano. E eu estou falando aqui de A Última Tentação, do Nikos Kazantzakis. Todo o histórico de publicação e de escrita desse livro é bastante interessante, então eu vou falar um pouquinho disso antes de chegar no livro em si. Tá? Em maio de 1942, o Kazantzakis já mencionava em algumas correspondências o seu interesse em escrever um livro sobre Jesus. Anos depois, já em 1950, o título do livro já estava definido e era justamente A Última Tentação de Cristo, e o romance foi efetivamente publicado em 1951 na Noruega. No ano seguinte, foi a vez de uma publicação na Alemanha e outra na Suécia, e apenas em 1955 é que o livro foi publicado no idioma em que foi escrito, e diga-se de passagem, esse romance ele foi escrito em uma variante popular do grego, quase como em um processo de recuperação de um caráter mais oral do cristianismo primitivo. Quanto ao autor, tecnicamente ele não era grego, mas sim cretense, porque quando o Kazantzakis nasce em 1883, Creta ainda era governada pelo Império Otomano e continuaria assim até 1898, quando foi declarada a sua independência, e só em 1908 é que Creta passou efetivamente a fazer parte da Grécia. Veja, nada disso é aleatório, na medida em que esse contexto turbulento certamente colocou em xeque uma questão identitária para o próprio Kazantzakis, né, que nasce a partir de uma configuração social, e aí conforme ele vai crescendo, o lugar onde ele nasce passa por uma redefinição, e essa ideia de uma identidade que está sendo processualmente construída é algo que nós temos aqui em alguma medida. Além disso, o fato de ter nascido nesse contexto, nesse lugar, naquela época, localiza o Kazantzakis como ortodoxo, o que faz muito sentido pensando em como Jesus é retratado aqui, já que, por mais que haja uma série de elementos ligados principalmente, ou que remontam principalmente ao Evangelho de Mateus, aparentemente as fontes usadas pelo autor aqui na construção desse romance foram evangelhos apócrifos, principalmente o apócrifo de Tiago sobre a infância de Jesus, ou melhor dizendo, o apócrifo de Tomé sobre a infância de Jesus, ou ainda o apócrifo de Tiago, dentre vários outros. Aparentemente o autor, aparentemente não, ele se utiliza muito dos textos proféticos do Antigo Testamento, sobretudo Isaías e Daniel, né? Vamos nos lembrar que aqui, em vários momentos, Jesus é referido como o Filho do Homem, e é do livro de Daniel que parte essa nomenclatura, porque lá no capítulo 7, versículo 13 de Daniel, se lê o seguinte. Aliás, aqui nessa edição que eu tenho da Bíblia, né, que é a edição Peshitta, esse capítulo 13 aqui do livro de Daniel recebe como título Visão da Investidura do Filho do Homem, e nele se lê, no versículo 13, estava eu olhando sobre as nuvens do céu como um filho do homem que vinha e chegou até um ancião de dias e o apresentaram diante dele. E por aí o livro avança. Mas enfim, então existe essa fonte aqui que o autor mobiliza a partir dos livros proféticos do Antigo Testamento, principalmente quando a gente pensa em Isaías e no livro de Daniel,
Existe aqui, e isso fica muito palpável em alguns trechos específicos do romance, a mobilização de ideias que são próprias de textos do judaísmo e do cristianismo primitivo, que se adequam muito bem a um olhar mais humanizado sobre Jesus, que é algo muito característico da igreja ortodoxa grega, ou pelo menos era característica naquele momento ali em que o autor escreve este romance, e, reforçando, existe aqui esse diálogo muito frequente com trechos específicos dos livros apócrifos. Eu tenho algumas edições que reúnem textos apócrifos da Bíblia. Para quem não sabe, apócrifos são os textos que ficaram de fora da Bíblia canônica, tanto em sua versão católica quanto em sua versão, ou melhor dizendo, tanto em suas versões católicas quanto em suas versões protestantes. Mas enfim, então, por exemplo, né, eu tenho aqui essa edição na nova tradução do Frederico Lourenço, dos Evangelhos Apócrifos. Essa edição que eu tenho aqui é portuguesa, mas eu tenho também a edição brasileira aqui, só que eu fiquei com preguiça de pegar, porque ela está embaixo de uma pilha de outras bíblias que eu tenho ali. Tenho também, para você que se interessa pelos livros apócrifos, tenho também essa coleção em 3 volumes, chamada justamente Apócrifos e Pseudepígrafos da Bíblia. Esse daqui é um texto que foi publicado pela editora Fonte. Então nós temos aqui o volume 1, o volume 2 e o volume 3, e neles há uma série de textos apócrifos, dentre os quais várias versões do Evangelho, como as que eu citei anteriormente, né? O apócrifo de Tomé sobre a infância de Jesus, o apócrifo de Tiago, enfim. Tenho também este Evangelhos Apócrifos, que foi publicado há alguns anos pela Edições Loyola. Deixa eu ver de quando que é esse livro, se eu encontro essa informação fácil aqui para vocês. 2002. Aliás, 2002 é a edição estrangeira. Essa edição aqui que eu tenho em mãos é de 2007. Enfim. E tem também aqui a tradução completa das escrituras gnósticas, a Biblioteca de Nag Hammadi, enfim, que é uma publicação da editora Madras, que também já tem algum tempo. Deixa eu ver de quando que é essa edição que eu tenho aqui. 2024, não é tão antiga assim. Enfim, estou dizendo tudo isso porque eu acho que o romance aqui do Kazantzakis, é claro, ele pode ser lido como uma peça literária independente, que é o que ele é. O fato de dialogar com essa série de referências que eu fui tecendo aqui agora não tornam este um livro de teologia, mas ainda assim, como acontece com todos os livros que citam direto ou indiretamente outros textos, eu acho que quanto mais você se munir desses referenciais outros, mais interessante será a sua leitura, porque é muito bom você estar lendo o texto e você ir reconhecendo referências que o autor foi pincelando aqui e ali. Então, eu acho que fica aqui essa sugestão para que você tente ler outras coisas para além do livro em si, muito embora a leitura do livro por si só já é válida o suficiente. Mas eu estava falando disso tudo para dizer assim, né, que aqui a gente tem, o autor ele se utiliza desses textos que não são canônicos na história do cristianismo, ou de textos, inclusive, da era pré-cristã ou do cristianismo primitivo, para tentar humanizar a figura de Jesus, só que é, enfim, uma coisa característica da Igreja Ortodoxa. Só que, apesar disso, essa humanização proposta pelo Kazantzakis, esse Jesus anterior à cristianização, ofendeu gregos, troianos e mais um punhado de gente, já que não só o autor quase foi excomungado
em 1955 pela Igreja Ortodoxa, como também a Igreja Católica, o Papa da época, colocou esse romance naquele índice de textos proibidos por um caráter herético ou coisa que o valha. E aí, é claro, além de todas essas polêmicas envolvidas na escrita do romance em si, né, há também uma calorosa polêmica nos anos 80 que foi acendida por conta da adaptação desse filme pelo Scorsese, né? Já em 1983, havia ali uma primeira proposta de filmagem em negociação com a Paramount, se não me engano, só que aí, enfim, a ideia original do Scorsese era filmar, se não me engano, no Iraque, mas aí depois ele mudou de ideia e queria filmar no Marrocos, era uma coisa assim. Eu sei que já estava tudo mais ou menos definido, só que aí vazaram algumas informações, alguns grupos começaram a fazer uma série de protestos e devido a isso, enfim, devido também, né, ao fato de que o orçamento do filme extrapolou um pouco daquilo que havia previamente sido estabelecido, esse projeto ele ficou engavetado de 83 até 1987, quando a Universal se interessou e tirou o filme do papel e deu a ele, enfim, aquelas características que nós conhecemos. Eu já disse algumas vezes que esse é um dos meus filmes favoritos, apesar de eu reconhecer as suas várias falhas técnicas, digamos assim, né? Mas eu acho que, por exemplo, a redução do orçamento foi uma coisa determinante para isso, mas ainda assim eu acho que eu assisti esse filme num momento muito específico que fez com que eu gostasse muito dele, né? Quando eu tinha ali os meus 12, 13 anos, eu assisti aquilo e eu fiquei muito impressionado com o filme, então eu o tenho em alta conta por conta disso. Mas tudo isso para falar assim, existe uma certa polêmica em torno do que é essa narrativa aqui, tanto em sua versão original quanto em sua adaptação para o cinema. Além do mais, é evidente que eu não tive como não comparar esse A Última Tentação com o Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago. Se bem que me parece que, de modo geral, o Saramago ele é bem mais inventivo, no sentido de não se furtar, inclusive, em colocar Deus narrativamente como um personagem que, diga-se de passagem, assume por diversas vezes o papel de vilão. Ao passo que o Kazantzakis, ele é muito mais contido, ele é muito mais realista no sentido de construir uma narrativa em que o sobrenatural sempre aparece de modo alusivo e elíptico, por meio de coincidências, de sonhos, de visões, etc. Então, não há aqui, na Última Tentação, uma palpabilidade da sobrenatureza. Mesmo, por exemplo, os milagres de Jesus são mencionados como possibilidades, rumores que acompanham as andanças desse novo profeta, com curas milagrosas que nunca aparecem narrativamente. A própria ressurreição de Lázaro aparece aqui no romance só a partir do depoimento de um passante. Esse sobrenatural, esses milagres aparecem por meio de sonhos, né, como a famosa passagem em que Jesus acalma a tempestade e faz Pedro andar sobre as águas. Pois é, tudo isso é narrado como se fosse um sonho aqui no romance. Talvez os dois momentos em que esses milagres aconteçam de modo mais direto envolvem o batismo de Jesus por João Batista no Rio do Jordão e a cura da filha de um centurião romano na presença ali de várias testemunhas. De resto, não é infrequente que a multidão que passa a acompanhar esse filho do carpinteiro aqui se revolte justamente com a falta de milagres que
atestem que aquele rapaz não é só mais um falso profeta ou um louco qualquer, e sim o enviado, né, o Messias. E mesmo os discípulos de Jesus, aqui na versão do Kazantzakis, em vários momentos ficam um pouco reticentes quanto a comprar certas brigas em nome ali do Filho do Homem. Nesse sentido, voltando à comparação aqui entre a Última Tentação e o Evangelho segundo Jesus Cristo, me parece que o Kazantzakis ele se ateve mais às fontes e ele foi preenchendo as eventuais lacunas que havia entre um texto base e outro, o que não é nenhum demérito e, na verdade, já engendra desde cedo uma certa desconfiança sobre aquilo que está sendo narrado. Ao passo que o Saramago, por mais que haja assim aqui um aceno em direção a alguns textos canônicos ou não da Bíblia, ainda assim o Saramago ele não se atém a isso. Então ele parte de algumas informações para daí fabular da maneira como bem entender. O Kazantzakis ele mantém ali um olhar um pouco mais realista para a coisa, no sentido em que, de novo citando isso, mesmo Deus, aqui Deus, a gente ouve a voz de Deus, a gente vê Deus, no sentido de que há diálogos entre Deus e Jesus, etc. Aqui, no livro do Kazantzakis, isso não ocorre. Isso porque, por mais que quando a narrativa comece aqui no romance do Kazantzakis, Jesus já seja um rapaz de 20 e poucos anos, ainda assim ouvem-se rumores sobre certas coincidências estranhas que rondam a vida desse personagem desde a sua concepção. Então, por exemplo, José, o carpinteiro de Nazaré, ele era bem mais velho do que Maria, o que não foi um problema para que eles se casassem, porém, no dia do casamento, José foi atingido por um raio e esse raio o paralisou, o que fez da gravidez de Maria algo da ordem do mistério. Só que, ao mesmo tempo, isso não tornou a vida dessa família, né, o fato de ter ali essa coincidência sobrenatural na vida dessas pessoas, isso não fez da vida dessa família um desafio mais fácil, já que Maria sente que a sua juventude foi desperdiçada devido aos cuidados que ela teve para com o marido, né? E aqui há uma quase amargura nessa personagem que está precocemente envelhecida pelas preocupações com o marido e também com o filho, porque desde a infância Jesus tem ali algumas crises que em alguns momentos são descritas quase como se fossem convulsões, e nesses momentos ele afirma que ouve a voz de Deus. Então, veja que a vida desse protagonista aqui ela não foi das mais fáceis, porque desde cedo ele percebeu de alguma maneira que Deus tinha um plano para ele. Só que o problema é que Jesus não queria fazer parte de plano nenhum. Ele só queria ser um homem comum, com uma vida ordinária, seguindo o ofício do pai, como carpinteiro. Desde a infância, ele era bastante próximo de sua prima, que era Madalena, filha de Simeão, o rabino da aldeia. E por isso mesmo já era quase certo ali dentro da família que os primos iriam se casar um dia, só que conforme Jesus entrou na adolescência, e o peso da mão de Deus foi se tornando cada vez maior sobre ele, esse rapaz acabou se tornando bastante arredio e se afastando da prima. E é por isso que, anos depois, quando ela, Madalena, passa a se prostituir, para tentar ali esquecer esse primeiro amor da infância e da adolescência, Jesus, mais do que ninguém, se sente culpado. Então, enquanto os planos de Deus diziam que esse rapaz deveria salvar o povo judeu, os planos de Jesus eram salvar uma única pessoa, que era Madalena. E ele até faz isso em dado momento, quando essa mulher é perseguida pela turba conduzida por Barrabás para apedrejá-la, que é um trecho que refaz a famosa passagem dos em que Jesus diz, né, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Madalena, por sua vez, diz que o rosto de Jesus se confunde com o rosto de Deus, o que já é um sinal da presença divina na vida desse personagem protagonista, e faz com que os diálogos entre Jesus e Deus sejam, na verdade,
monólogos nos quais esse personagem se dirige a si mesmo como se fosse outro. E aqui, novamente, eu volto lá no Saramago. No Saramago, aparece a voz de Deus conversando. Deus aparece, de fato, em dado momento ali para conversar com Jesus. Isso não ocorre aqui na versão do Kazantzakis. E aí veja, né, pensando nessas, eu citei agora a Madalena e comparando os dois livros, essa ideia que aparece em ambos de que Jesus e Madalena tiveram algum tipo de relacionamento é algo que vem também lá dos apócrifos. Mas enfim, aqui cabe dizer algo muito importante que a gente tem que ter em mente durante a leitura aqui da Última Tentação. Nós, leitoras e leitores, somos privilegiados em relação a essa matéria narrativa aqui, na medida em que, mesmo quem não é cristão, como é o meu caso, sabe muito bem quem é esse protagonista e qual vai ser o destino dele. Porém, é bom lembrar que, mesmo nos evangelhos, existe uma progressão narrativa no que se refere ao modo como Jesus vai aos poucos mostrando a sua sobrenatureza. Só que, no romance, os demais personagens, né, e mesmo o próprio Jesus, que aliás, se não me falha a memória, não é chamado de Cristo em momento algum, ninguém aqui na Última Tentação sabe da verdadeira identidade desse rapaz. Tanto que a pergunta sobre quem é Jesus é repetida várias vezes ao longo da narrativa, pensando tanto na identidade dele como pessoa física, digamos assim, quanto no papel que ele viria a desempenhar. Mesmo porque esse personagem ele só é nomeado, se não me engano, no 4º capítulo, porque até então ele é referido sempre como o jovem, o rapaz, o filho de Maria, o filho do carpinteiro, o traidor, etc. E aí veja, né? Jesus ele recebe aqui o título de traidor no início, porque para tentar se livrar da vontade divina e fazer com que outra pessoa seja escolhida para ser o Messias, Jesus usa os seus dotes como carpinteiro com uma finalidade muito específica. Ele fabrica as cruzes que os romanos usam para crucificar os rebeldes, que sempre se anunciam como profetas do Deus de Israel. Então veja, para afrontar a vontade divina e para fazer com que Deus, e para convencer Deus a escolher outra pessoa, Jesus crucifica os profetas desse mesmo Deus indiretamente. Só que, como é dito aqui em vários momentos, Deus é inescapável aos olhos de Jesus, que pensa o seguinte sobre ele. E aí eu vou ler aqui alguns trechos, só para que vocês entendam qual é a relação desse personagem com Deus. Jesus sentia que era rodeado pelo hálito divino por todos os lados, que soprava sobre ele, ora quente e bem-intencionado, ora cruel e sem misericórdia. Lagartos, borboletas, formigas, maldição, tudo era Deus. Aí eu pulo para a página 147, onde se lê: Deus é raio, deserto, vento cáustico. Eu sei disso, murmurava Jesus. Não é um jardim florido. O coração do homem é uma folha verde. Deus faz com que ela se retorça e seque. Aí na página 260 se lê também o seguinte: o pensamento de Deus é um abismo e seu amor é um precipício aterrador. E por fim, na página 374 está escrito: os alicerces do mundo deslocaram-se porque o coração do homem foi abalado. Estava oprimido por aquelas pedras que chamavam de Jerusalém, profecias, juízo final, maldições, fariseus, saduceus, ricos que comiam, pobres que tinham fome, e pelo Deus Jeová, por cuja barba e bigode o sangue dos homens escorria para o abismo pelos séculos dos séculos. Onde quer que alguém o tocasse, ele berrava. Uma boa palavra que lhe dissesse, ele erguia seus punhos e bradava: quero carne. Se ele oferecesse um carneiro, o seu primogênito, como sacrifício, ele bradava: não quero carne. Não rasguem suas roupas, rasguem seus corações, façam de seus corpos espírito, e do espírito prece, e espalhem-no
ao vento. Por outro lado, Jesus pensa o seguinte de si mesmo, e isso fica posto na página 303. Nesse mundo, tudo está sujeito ao tempo. Ele amadurece todas as coisas. Se temos tempo, conseguimos trabalhar dentro de nós a lama humana e torná-la alma. Então, não tememos mais a morte. Mas se não temos tempo, estamos perdidos. Sentia que em seu interior ainda havia muita lama, que era muito humano. Ainda sentia raiva, medo, ciúme. Quando seu espírito se voltava para Madalena, os olhos embaciavam. E numa daquelas noites, quando disfarçadamente observava Maria, a irmã de Lázaro, e aí o texto continua. E por sinal, essa ideia da alma humana como uma lama, ou da natureza humana como uma lama que deve ser burilada até transformar-se em alma, isso me fez lembrar de um outro livro que também foi adaptado pelo Scorsese e que eu comentei em algum momento do passado, que é um livro chamado Silêncio, do Shusaku Endo, se não me engano. Eu vou deixar a capinha aqui e o link para os meus comentários sobre esse texto na descrição. Mas então veja só, por esses trechos todos que eu li, nota-se que o martírio desse Jesus não é só o de ser crucificado. Na verdade, ele começa antes mesmo do personagem assumir a sua função e sair de casa. Aqui existe o martírio de ser visto como traidor, o martírio de ser homem e não poder usufruir todas as delícias da natureza humana, o martírio de se sentir culpado pelo fato de Madalena se prostituir, e todos esses martírios serão também as sucessivas tentações que se oferecem ao protagonista antes que ele chegue à última delas, e que é anunciada desde o título, tentações, porque todos esses martírios enfraquecem essa obediência do personagem em relação à vontade divina. Outro problema, pensando nisso, com o qual esse Jesus se depara aqui, é: ele deve agir por conta própria ou agir segundo a vontade de Deus? Sobre isso, há dois trechos interessantes. O primeiro deles está na página 73 e diz o seguinte: por um instante, o pálido e amargurado rosto brilhou. Talvez as garras de Deus tivessem se apoderado dele por tantos anos para levá-lo até ali. E agora, sem aquelas garras, ele vai seguir por si mesmo. Começa ele, então, a unir seu desejo com o desejo de Deus? Não é esse o maior, o mais difícil dever do homem? Não é isso o que significa felicidade? E na página 287 está escrito: coisas importantes acontecem quando Deus e o homem se unem. Sem o homem, Deus não teria nesta terra um cérebro que espalhasse de modo inteligível as suas criaturas e que buscasse com atrevimento e temor a sua onipotente sabedoria. Não teria nesta terra um coração que sofresse por preocupações alheias e que lutasse para criar virtudes e aflições que Deus não quis ou esqueceu ou teve medo de moldar. No entanto, ele soprou sobre o homem e deu-lhe força e ousadia para continuar a criação. Por sua vez, o homem nasce de tal modo desaparelhado que sem Deus seria aniquilado pela fome, pelo medo e pelo frio. Se escapasse, arrastar-se-ia como uma lesma. Seria uma criatura situada entre os leões e os piolhos, e se conseguisse, com luta ininterrupta, firmar-se nas patas traseiras, nunca poderia escapar do cálido e terno abraço apertado de sua mãe Símia. Jesus pensava nessas coisas e pela primeira vez naquele dia sentiu o quão profundamente Deus e o homem podem se tornar um. É então entre essas duas possibilidades de ação, seguir a própria vontade ou a divina, e que no fim das contas ocupam o mesmo espaço dentro dele, que esse protagonista oscila ao longo do romance, conforme aquele conflito interno que ele apresenta devido às tentações como a incerteza, o medo, a luxúria, vai se aprofundando. E isso é talvez o mais desconcertante aqui na construção desse personagem, o fato dele ter um vazio que nada preenche, que deixa sempre ali
esse sujeito no limite da fragilidade, o que torna bastante compreensível o fato de, em vários momentos, os outros personagens dizerem que, no fim das contas, esse cara parece só mais um maluco. Em todo caso, mais do que falar dessa humanização de Deus por meio de Jesus, porque afinal de contas isso é matéria dos evangelhos, o romance aposta na progressão no modo como esse protagonista deixa de ser o filho do carpinteiro e passe a ser o filho do homem e termine finalmente como o filho de Deus, conforme o aspecto divino se sobrepõe ao aspecto humano desse personagem. E assim, a oposição entre carne e espírito fica cada vez mais saliente, ao mesmo tempo em que se demonstra que esses dois elementos são indissociáveis. Não tão indissociáveis assim são as oposições entre rebeldia e submissão, resistência e opressão, e por aí vai, que são oposições que delineiam, que desenham o contexto político e histórico em que Jesus estava inserido. Aliás, essa divisão entre o Jesus histórico e o religioso é motivo de debate acadêmico desde sempre, mas aqui essa divisão ela ganha um novo olhar, já que nós estamos falando de um Jesus sem cristianismo, ou seja, um Jesus que é anterior aos comentários historicamente construídos sobre ele pela tradição cristã. Por isso mesmo, esse personagem aqui, ele é extremamente proteico, não linear, nesse constante dobrar-se e desdobrar-se sobre si mesmo, nessa luta entre a identidade de Jesus e a função que ele tem que assumir como Messias. E por isso mesmo, por mais que apareça aqui de início, este não é um romance de formação, ou pelo menos a versão do Kazantzakis está mais distante de um romance de formação do que a versão do Saramago, por exemplo, para essa mesma personagem. O Jesus lá, saramaguiano, ele passa por um processo de amadurecimento ao longo do romance, e esse amadurecimento ele não retrocede. Aqui no Kazantzakis, o personagem ele fica andando em círculos o tempo todo, o que, de novo, não é nenhum demérito do livro. Fato é que, movido por todas essas tensões internas, Jesus abandona a casa da família e pretende ir até um mosteiro no meio do deserto, na tentativa de, em suas palavras, matar a carne e transformá-la em espírito. E enquanto esse protagonista se dirige até esse lugar, passando antes por Magdala para se reencontrar com Madalena, em um dos trechos mais interessantes do livro, o líder desse mosteiro, que é um senhor que está ali à beira da morte, ele tem uma súbita revelação espiritual e ele anuncia aos seus pares, olha, em breve o Messias vai chegar aqui e por isso mesmo vocês devem deixar um pouco de lado os textos sagrados e é melhor que vocês comecem a olhar para o mundo, porque as escrituras poderiam, naquele momento, nublar a visão desses religiosos. E nem bem o velho morre, quem é que chega ao mosteiro? Isso mesmo, o filho do carpinteiro, que vai passar um tempo ali recolhido, estudando, meditando. Tempos depois, quando volta a Nazaré, Jesus está disposto a começar ali a espalhar a boa nova do reino dos céus, né, que esse reino estava chegando e que esse não era mais um reino de guerra, choro, lágrimas e ranger de dentes, porque o reino anunciado por ele era um reino da irmandade, do acolhimento, do amor. E aqui sai um pouco de cena o filho do carpinteiro e entra em cena, nós nos deparamos aqui com o filho do homem que tem vários indícios de ser o mesmo lá da profecia de Daniel. Já de início, esse protagonista consegue ali reunir alguns discípulos com os quais ele passa a circular por toda a região ali, né, onde ele vive, da Galileia, até chegar à beira ali do Rio Jordão e do deserto, né, do Jordão. Nesse lugar, nesse ponto, vivia o famoso João Batista, que tão logo vê Jesus, não demora em reconhecê-lo como aquele
que batizaria as pessoas não com água, mas com o fogo do Espírito Santo e essa coisa toda. E aqui uma imagem importante aparece, né, importante daqui para frente no romance. A de que o mundo é uma árvore que apodreceu. Aos pés dessa árvore, João Batista deixou um machado que deveria ser empunhado não por ele, mas pelo Messias para abater essa árvore podre, esse mundo em que vivemos. Depois desse encontro e da cena mais exagerada do romance, que é o batismo no Rio Jordão, Jesus tem uma última conversa ali com João Batista e vai até o deserto nessa tentativa de se encontrar com Deus, mas acaba se encontrando com Satanás, que se apresenta a ele a partir de 3 imagens que representam diferentes tipos de tentação, como a luxúria, o orgulho e a vontade de poder. Coisas que, no fundo, sempre acompanharam esse protagonista. Quando finalmente consegue driblar as tentações e sair do deserto, Jesus vai até a cidade de Betânia, onde se encontra por acaso com Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. E aí, como fica dito em um dos textos que eu li aqui, Jesus acaba meio que se interessando por uma delas, mas o fato é que é nessa casa que o protagonista fica sabendo que, nesse meio tempo em que ele esteve vagando pelo deserto, João Batista foi degolado. Depois disso, o discurso amoroso do Filho do Homem dá lugar ao discurso inflamado e beligerante do Filho de Davi. E essa mudança, ela agrada muito a um dos discípulos, que é Judas Iscariotes, muitas vezes referido aqui como o ruivo, que é uma característica que ele herdou, segundo as más línguas, de Caim, de quem ele é descendente. E aqui cabe dizer que, depois de Jesus, Judas é o personagem mais importante desse livro, e isso tem um pouco a ver com um dado histórico, tão histórico quanto possível. Porque, segundo consta, Judas fazia parte de um grupo político de resistência judaica ao Império Romano, que era o grupo dos Zelotes. Esse grupo, que ganhou esse nome por zelar pelas leis divinas, esse grupo ele começou a partir de um outro Judas ali da região da Galileia, e é um grupo marcado principalmente pela recusa em pagar impostos aos romanos e também por uma série de conflitos que foram crescendo cada vez mais, né, até eclodir em algumas guerras ali entre judeus e romanos. E para os zelotes, o Messias não seria tanto um líder religioso, ele seria mais um líder político na medida em que ele comandaria a revolta contra o império, né? Então veja, para os zelotes o Messias não era apenas um profeta, ele era também um guerrilheiro. Pois bem, Judas Iscariotes, segundo dizem, teria sido um zelote que teria se desiludido com Jesus, né? Então primeiro ele se aproxima pensando que aquele seria o líder da revolução, só que aí quando ele percebe aquele discurso todo do amor, etc., Judas teria se ressentido desse discurso de Jesus, e isso foi que fez com que Judas o entregasse aos romanos, numa tentativa de inflamar os ânimos populares para que houvesse uma revolta contra Roma, né? Então, existe essa hipótese que é bastante comentada por alguns historiadores. De igual modo, há uma outra hipótese segundo a qual Judas não traiu ninguém, mas sim agiu conforme ordens do próprio Jesus. E, se não me engano, essa versão aparece em um conto do Borges chamado Três Versões de Judas, né? Fato, então, é que, voltando aqui ao romance do Kazantzakis, o autor ele cria um Judas muito ligado a essa questão histórica e política e social, tanto que no romance Judas só se aproxima de Jesus amando dos zelotes para matá-lo, já que, como eu disse antes, quando o romance inicia,
Jesus constrói as cruzes usadas pelos romanos para crucificar os profetas. E muitos desses profetas eram zelotes. Porém, quando Judas começa a conviver com Jesus, ele vai ficando ali em dúvida, não por ter se convencido por todo aquele papo do reino do amor, mas porque ele quer dar tempo de que aquele jovem franzino se revele o líder nato da revolução, porque ele percebe que Jesus tem uma oratória muito boa. Então ele pensa, bom, esse cara ele pode falar umas groselhas de vez em quando, mas ele consegue dominar a multidão, porque ele fala muito bem. Então, quando Jesus volta do deserto, descobre da morte de João Batista, e começa a dizer que não veio trazer a paz, mas a espada, Judas começa a gostar cada vez mais dele nessas andanças de aldeia em aldeia para recrutar novos discípulos, ou, na visão de Judas, para recrutar ali novos soldados para esse exército rebelde. E aqui entra em cena um outro discípulo que tem alguma importância, mesmo sendo deixado às margens até pelos demais personagens. E esse discípulo é Mateus. Essa distância entre ele e os outros discípulos se deve ao fato de que, como se sabe, antes de se juntar a Jesus, Mateus era cobrador de impostos. Então ele era muito mal visto pelas pessoas, não só porque ele era um traidor, mas também porque ele estava cometendo um pecado terrível, porque os impostos eram para ser pagos apenas ali para a manutenção do templo e ele estava recolhendo impostos que deveriam ser entregues a Roma, a um deus pagão, né? E é nisso que reside a importância de Mateus aqui. O trabalho dele como coletor de impostos, cobrador de impostos, exigia que Mateus soubesse ler e escrever, e por isso ele tem condições de registrar para a posteridade tudo aquilo que ele julga pertinente que as pessoas saibam sobre Jesus, incluindo aquilo que nem ele e nem ninguém presenciou, como, por exemplo, a conversa de Jesus com Satanás no deserto. Então, se antes, lá no mosteiro, do início do romance, as escrituras nublariam a visão dos homens quando chegasse o Messias, agora a escrita é vista como um instrumento para registrar e divulgar os milagres desse protagonista. Só que, ao mesmo tempo, a escrita ela é muito perigosa, porque ela não é transparente, tendo em vista que o próprio Mateus tem consciência de que tudo aquilo, que nem tudo aquilo que a musa ou o Espírito Santo lhe dita é verdadeiro. E depois, quando fica sabendo disso tudo, dessa escrita, desse evangelho, Jesus também vai se incomodar com o teor desses escritos, já que para ele o Messias não precisaria de milagres, posto que ele é o próprio milagre. Então não havia necessidade dos exageros que Mateus escreveu ali naqueles seus textos. E isso coloca Jesus não mais como o filho de Davi, né, com essa postura beligerante, mas como o filho de Deus, com essa conexão cada vez maior com o divino, e ao mesmo tempo em que Jesus passa a ser visto como o Filho de Deus e chamado desse modo, existe uma sobreposição de todas essas camadas. Então não é porque ele é o Filho de Deus que ele deixou completamente de ser lá o filho de Davi, e o filho do homem, e o filho do carpinteiro. E aí sobre essa questão da escrita, Mateus ele diz o seguinte, e aí eu vou ler 3 trechos aqui, um deles é meio comprido, mas eu não me furtarei à leitura. Por exemplo, na página 335 se lê o seguinte: quando o jantar terminou e todos se deitaram para dormir, Mateus ajoelhou-se sob o lampião, tirou do peito o papiro sem uso, pegou o cálamo de trás da orelha e, inclinando-se sobre a folha em branco, permaneceu pensativo por muito tempo. Como começar? Por onde começar? Deus colocou-o ao lado daquele homem santo para que registrasse fielmente as palavras que ele diz e os milagres que realiza, a fim de que não se percam, a fim de que as gerações futuras conheçam tudo e também possam tomar o caminho da redenção. Com certeza esse é o dever que Deus lhe confiou. Sabe escrever, então tem uma grande responsabilidade. O que ia se perder ele deve apanhar com seu cálamo,
depositar nas folhas e imortalizar. Que os discípulos o detestem e não queiram se relacionar com ele, porque um dia foi coletor de impostos. Agora, Mateus vai lhes mostrar como o pecador que se arrepende é melhor do que o homem sem pecado. Aí na página 359, que é o trecho bem longo que eu falei para vocês, se lê o seguinte, entre as 59 e as 60. De olhos e ouvidos abertos, Mateus segurava o cálamo e não deixava que nenhuma palavra se perdesse. Recolhia e a depositava no papiro. E assim, bem devagar, dia após dia, o evangelho, a boa nova, se organizava dentro dele. Criava raízes, ramos desabrochavam, tornava-se árvore para produzir frutos e alimentar os nascidos e os ainda por nascer. Mateus conhecia de cor as Escrituras e percebe que aquilo que agora o Mestre diz e faz é idêntico ao que os profetas proclamavam havia séculos. Se algumas vezes as profecias não estavam de acordo, era porque o cérebro humano tornava complexo o entendimento do sentido oculto existente no texto sagrado. A palavra de Deus possui 7 degraus de significação, e Mateus lutava para descobrir em que degrau os discordantes podem se harmonizar. Se algumas vezes ele força a harmonização, Deus perdoa. Não só perdoa, mas ele quer isso. Cada vez que ele pega o cálamo, não vem um anjo inclinar-se ao seu ouvido e lhe sugere o que deve escrever? Olha essa imagem da musa, né? Naquele dia, pela primeira vez, Mateus descobriu com clareza por onde deveria começar e como deveria dedicar-se à vida e aos feitos de Jesus. Antes de tudo, onde ele nasceu, quem são seus pais e avós, os ancestrais de 14 gerações. Nasceu em Nazaré, de pais pobres, o carpinteiro José e Maria, filha de Joaquim e Ana. Então Mateus pegou o cálamo e no íntimo clamou a Deus que iluminasse seu espírito e lhe desse forças. Quando começou a registrar numa bela caligrafia as primeiras palavras, sua mão emudeceu. O anjo a agarrara. Ele ouviu asas furiosas batendo fortemente. Ouviu também uma voz como um clarim dentro do ouvido. Ele não é filho de José. O que diz o profeta Isaías? Eis a virgem que conceberá e gerará um filho. Escreva, Maria era virgem. O arcanjo Gabriel desceu à sua casa antes que um homem a tocasse e disse-lhe, Salve Maria, cheia de graça, o Senhor esteja contigo. E imediatamente o seu ventre concebeu. Está ouvindo? É isso que deve escrever, e não que ele foi gerado em Nazaré. Não foi em Nazaré. Lembre-se da profecia de Miqueias. E tu, Belém, pequenina entre os milhares de Judá, de ti brotará aquele que reinará em Israel, cuja raiz vem de tempos imemoriais. Então foi em Belém que Jesus nasceu, dentro de um estábulo. O que diz o infalível Salmo? Retirou-o do estábulo onde os cordeiros eram amamentados para torná-lo pastor dos rebanhos de Jacó. Por que parou? Eu soltei a sua mão, escreva. Mateus irritou-se, virou-se para a asa invisível à sua direita e emitiu um grunhido baixo para que os discípulos que dormiam não escutassem. Não é verdade, não quero, não escreverei. Ouviu-se um riso zombeteiro no ar e uma voz. Você é pó. O que entende da verdade? Ela possui 7 graus. No mais alto, assenta-se a verdade de Deus, e essa não se assemelha em absoluto à verdade humana. É essa verdade, Mateus Evangelista, que eu estou insuflando no seu ouvido. Escreva, chegaram 3 magos acompanhando uma grande estrela para reverenciar o recém-nascido, e etc, etc, etc. E, por fim, vou ler aqui um trecho na página 353. Só para contextualizar, né? Esse último trecho aqui, ele se refere a algo que eu já mencionei antes, que é o milagre em que Jesus faz Pedro andar sobre as águas, que aqui aparece como um sonho do próprio Pedro. E aí Pedro tem esse sonho, quando ele acorda, ele está assustado, ele conta tudo o que aconteceu no sonho para Mateus, para que Mateus o registrasse. E aqui entra uma dúvida. Um milagre que acontece em sonho é um milagre verdadeiro? E aí é nesse contexto que se lê o seguinte. Pedro arrastou-se então para perto de Mateus e começou a narrar o sonho. E enquanto narrava, ia enfeitando. Mateus escutava com sofreguidão e registrava tudo na cabeça. No dia seguinte, ao amanhecer, se Deus quisesse, poria por escrito. Pedro terminou, mas seu coração ainda oscilava dentro dele como a barca do sonho. De súbito pulou assustado. Não teria o mestre vindo realmente durante a noite, e para me pôr à prova, apanhou-me e nos pusemos a navegar?
Eu nunca tinha visto um mar mais cheio de vida, uma barca mais real, e jamais senti um medo mais palpável. Será que foi mesmo só um sonho? O que você acha, Mateus? Certamente não foi um sonho. Esse milagre aconteceu com certeza, respondeu Mateus e começou a dar tratos à imaginação sobre como escreveria o relato na manhã seguinte. Era muito difícil, pois ele não estava completamente seguro de que fosse um sonho. Tampouco estava completamente seguro de que fosse realidade. Talvez fosse as duas coisas. O prodígio ocorreu, mas não nesta terra e neste mar, em outro lugar. Onde? Fechou os olhos para refletir e encontrar uma resposta, mas o sono veio e tomou-o. E aqui então, né, agora que eu já refleti sobre essa dualidade na construção de Jesus, que eu já pensei um pouco sobre esse diálogo com os textos da tradição judaica ou pré-cristã, e que já falei aqui dessa atuação de alguns dos apóstolos, eu me aproximo um pouco do título aqui do livro para pensar em qual é, afinal de contas, a última tentação de Cristo aqui, né? Só que para falar dela, eu vou ter que revelar algumas coisas importantes. Então, talvez seja melhor você pular um trecho do vídeo e, por sinal, talvez seja melhor você não ler também, ou melhor dizendo, você só ler o prólogo do livro depois de ter lido o romance, porque existe aqui um spoiler importante. Então, enfim, deixarei aqui na tela a marcação para o tempo que você deve ir para pular esse momento com spoilers aqui, em que eu vou explicar o título do livro. Acontece que mais ou menos nas 100 últimas páginas do romance, existe uma narração que dá conta de uma longa visão em que Jesus não é crucificado, mas sim consegue fugir e realizar o seu grande sonho, que é ser um homem normal, com mulher, filhos e profissão. Para viver essa vida, Jesus assume o nome de Lázaro e consegue passar ali da sua juventude com 30 anos, com 30 e poucos anos, até a sua velhice com 70 ou mais. Então, por exemplo, ele tem tempo de conhecer o grande fundador da igreja, que é Paulo. E como a igreja é um símbolo de poder, é quase como se essa conversa fosse uma retomada da ida de Jesus ao deserto quando ele é tentado por Satã. Porque se você pega na Bíblia mesmo, lá no livro de Lucas, no momento que se descreve que Jesus está sendo tentado no deserto, Satã vê que não vai conseguir nada naquele momento e aí ele diz, olha, futuramente nós vamos nos reencontrar, né? Então, me parece que esse momento em que Jesus, já envelhecido, fala com Paulo, que diz a ele, olha, existe uma igreja toda em honra do filho do carpinteiro, etc. e tal, porque Paulo não sabe que aquele é Jesus. Quando isso acontece, é quase como se fosse uma retomada mesmo dessa tentação que ficou interrompida lá no deserto. Então, existe aqui um diálogo muito interessante entre esses personagens, e não só. Né? Paulo se coloca aqui como aquele que criou a verdade de Jesus. Segundo ele, Jesus não foi concebido por José, mas sim pelo próprio Paulo por meio de seus discursos sobre os milagres do Messias. Então, de novo, aqui existe essa importância do discurso para a construção de um personagem. Diante disso, Jesus percebe que ele caiu em tentação e ele pede a Deus que lhe dê uma nova chance. E aqui descobre-se que todos esses quase 40 anos que se passaram na vida de Jesus, na verdade, não foram mais do que um pensamento que ocorre a esse homem quando ele estava sendo crucificado. Ou seja, décadas da vida de uma pessoa couberam num átimo de segundo, o que talvez seja o milagre mais grandioso do livro, milagre esse que, aliás, não se deve à ação divina, mas ao próprio fazer literário, o que retoma a discussão apontada por Mateus sobre a importância da escrita, mas também sobre o quão capciosa, sobre o quão enganosa a escrita pode ser, já que, de novo,
nós passamos quase 100 páginas acompanhando algo que não aconteceu de verdade. Ou, para ser mais exato ainda, nós passamos mais de 500 páginas acompanhando coisas que não aconteceram, que são apenas uma versão ficcional de um livro cujas bases históricas são bastante questionáveis. E aí todo esse momento final já é anunciado no prólogo do livro. Por isso que eu falei antes que quem não quer spoiler, talvez seja melhor pular aqui o prólogo. Então na página 11 se lê o seguinte: sobre a cruz o aguardava a tentação, a última tentação. Num violento lampejo, o espírito do maligno estendeu diante dos olhos esmorecidos do crucificado a visão enganadora de uma vida tranquila e feliz. Pareceu-lhe ter enveredado pelo fácil e plano caminho humano. Casara-se, tivera filhos, as pessoas estimavam-no e respeitavam-no. E agora já velho, estava sentado na soleira de sua casa, lembrando-se das aspirações de sua juventude e sorrindo satisfeito. Que bom, que sensatez ter tomado o caminho humano. E que desatino era aquele de querer salvar o mundo. Que alegria ter escapado dos sofrimentos, do martírio e da cruz. Essa foi a última tentação que num lampejo veio perturbar os momentos finais do Salvador. Mas repentinamente, Cristo sacudiu a cabeça, abriu os olhos e viu. Não, ele não traiu. Deus seja louvado, não desertou. Cumpriu a missão que lhe confiaram, não se casou, não viveu feliz, chegou ao auge do sacrifício, encontra-se agora pregado sobre a cruz. Fechou os olhos feliz, e então foi ouvido o brado triunfal. Tudo está consumado. Quer dizer que terminei meu dever, fui crucificado, não caí em tentação. E quando Jesus desperta desse devaneio, o romance acaba do seguinte modo: deu um grito triunfal. Tudo está consumado, retomando lá, né, o Evangelho de João. E foi como se dissesse, tudo começa. Ora, esse final, como várias coisas no livro, é bastante ambíguo, na medida em que, por um lado, anuncia o cumprimento das profecias, né, quando Jesus diz tudo está consumado, mas, por outro, quando o narrador diz que é como se Jesus estivesse dizendo que as coisas estavam começando, o que exatamente está começando? Fica a questão, né? Por exemplo, esse final ele não nos permite saber, por exemplo, se Jesus ressuscitou ao terceiro dia, né? E isso é algo muito interessante e que não tem espaço aqui, né? Tudo acaba na crucificação, mais ou menos como acontece lá também, né? No Evangelho segundo Jesus Cristo de Saramago. Em suma, esse livro, né, A Última Tentação, do Nikos Kazantzakis, ele é muito interessante, sobretudo por todas as tensões, aproximações e distanciamentos que o autor estabelece e que ele comenta logo no início do prólogo. E fique tranquilo, tranquila, porque esse trecho que eu vou ler aqui não tem spoilers. Ele diz o seguinte entre as páginas 9 e 10. A essência dual de Cristo sempre foi para mim um profundo e insondável mistério. O fervor tão humano, tão sobre-humano de chegar a Deus, ou mais precisamente, de voltar a Deus e identificar-se com Ele. Essa nostalgia tão mística e ao mesmo tempo tão real abriu chagas e grandes mananciais dentro de mim. Desde a juventude, minha angústia primordial, de onde provinham todas as minhas alegrias e todas as minhas amarguras, foi esta: a luta incessante e implacável entre o espírito e a carne. Em meu interior, antiquíssimas e obscuras forças humanas e pré-humanas do maligno. Em meu interior, antiquíssimas e luminosas forças humanas e pré-humanas de Deus. Em minha alma era a arena onde esses dois exércitos golpeavam-se e mesclavam-se. Uma grande angústia. Eu amava meu corpo e não queria que ele se perdesse. Eu amava minha alma e não queria que ela se aviltasse. Lutava para reconciliar essas duas forças cosmogônicas contrárias, para que se sentissem que não são inimigas, que são cooperantes, para que desfrutassem e eu também desfrutasse com elas da harmonia. Em cada homem eclode o combate entre Deus e homem,
simultaneamente, o desejo de reconciliação. Na maioria das vezes, esse combate é inconsciente e dura pouco. Uma alma fraca não consegue opor resistência à carne por muito tempo. Curva-se, torna-se ela também carne, e a luta chega ao fim. Mas nos homens responsáveis, que dia e noite têm o olhar cravado no dever supremo, o combate entre carne e espírito eclode sem piedade e pode durar até a morte. Com isso, fica então a enfática recomendação dessa que se tornou, como eu disse no início, uma das melhores leituras que eu fiz no ano, mas já com um aviso de que talvez esse livro pode ser meio incômodo, a depender aí do modo como você se relaciona com a sua fé. Se tudo correu bem, esse vídeo está indo ao ar no dia 26 de dezembro, então ficam aqui os meus votos atrasados de Feliz Natal e ao mesmo tempo os meus votos antecipados de um bom ano novo a todas e todos vocês, certo? Enfim, é isso. Leia aqui o livro, eu achei uma leitura muito interessante. Novamente, se você puder, assista lá o filme do Scorsese também. Deixarei na descrição o perfil do Apoia-se, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho por aqui. É só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um deles. Fica o agradecimento para quem já apoia e para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só mostrar para o algoritmo aqui dessa plataforma que o conteúdo é relevante de algum modo, então faça toda aquela série de coisas, né, de curtir, etc, etc. Eu só posso vir aqui e falar sobre essa outra versão da vida de Jesus, porque há quem contribua financeira ou algoritmicamente para este meu trabalho por aqui. Em ambos os casos, fica o agradecimento e o meu amplexo.